Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu queria fazer mais um vídeo com vocês usando de referência os evangelhos. Essa é uma edição, uma publicação da Purpose Paper. Traz somente os evangelhos nessa versão aqui. E eu queria mostrar para vocês como eu estou avançando. Ó, esses aqui são os vídeos que eu adicionei, mas na verdade ela só vem com esse dourado aqui, que super combina. Mas eu coloquei mais 3 porque eu gosto. Vou compartilhar para vocês o que eu estou fazendo, como eu estou já avançando. Aqui eu coloquei o meu nome. Eu acho que eu esqueci de colocar o dia. Depois eu vou colocar porque eu ainda lembro. Ó, Evangelhos. E tem aqui todas as informações da Purpose. Eu acho que a ficha catalográfica ainda vai vir. É isso mesmo. Aqui, a ficha catalográfica é essa daqui. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Todos os direitos reservados a Purpose Paper Serviços de Papelaria. Tá vendo? Talvez eu não consiga usar essa versão aqui direto nos nossos estudos. Talvez eu tenha que intercalar de Bíblia por causa dos direitos autorais. Mas eu vou fazer esses estudos com vocês até o final, mesmo que eu tenha que trocar de Bíblia, mas eu vou ler os estudos, né? Que eu tenha que ler a parte. Ó, eu fiz aqui algumas anotações que são importantes, eu escrevi aqui na página do sumário. Quando chegar o dia de eu falar sobre isso daqui, eu vou ler com vocês, tá bom? Eu fiz uns estudos aqui, tem até aqui, ó, sobre Mateus 3:2, eu já passei. Já passei? Eu acho que não. Mas aí eu vou, quando chegar, eu vou falar para vocês sobre, tá? E tem aqui, né? Eu escrevi mais uma frasezinha adicional, tipo uma breve explicação sobre os evangelhos. Ó, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, em virtude de possuírem semelhantes pontos de vista. O Evangelho de João, por não incluir grande parte do material dos mesmos e por sua narrativa material ausente, fica numa categoria à parte. Aí é só um breve resumo do modo geral. Aí aqui é o prefácio da Mãe do século XXI. Aqui, de novo, vocês já sabem, né, que eu uso essas marcações. Fora essas aqui, né, eu gosto muito de marcar minha Bíblia. E aqui eu já coloquei todas as datações. Aí eu tô avançando devagarzinho, tá bom? Mesmo que não esteja ainda no canal, no momento certo vocês vão chegar no dia do vídeo, é porque eu tô organizando de forma, né, organizada. Enfim, ó, aqui é a introdução de Mateus, tá vendo? Eu fiz uma ilustração, um desenho, e tem alguns versículos de referência. E eu fiz a introdução do livro de Mateus, eu consegui fazer a introdução. Eu vou ler essa introdução com vocês. E eu queria mostrar só como eu estou avançando. Ó, eu já fiz o capítulo 1, né? Eu já mostrei no canal. Eu acho que vai ficar preso, né? Eu fui até o capítulo 4 já, ó, tá vendo? Tô finalizando o capítulo 4, mas eu já li até o capítulo, eu acho que até o capítulo 9. Na verdade, não, até o capítulo 12. Eu li até o capítulo 12, mas eu tô... que eu leio primeiro, e eu leio tipo uma quantidade mais ou menos considerável, e depois eu volto fazendo os estudos, porque eu gosto de levar em conta o contexto, né? O que vem antes, o que está, e o que vem um pouco depois também. Sem falar que às vezes a gente precisa considerar mais partes, né? Outros livros da Bíblia e tudo mais. Enfim. Ó, aí eu já fiz aqui no capítulo 3, todinho, ó, que eu tava devendo finalizar o capítulo 3 para eu colocar o vídeo no canal. E eu fiz o capítulo 2. Eu consegui fazer o capítulo 2, que ele é todo aqui, ó, tá vendo? Ó, fiz todo o capítulo 2, que no vídeo que eu mostrei para vocês só tinha feito o capítulo 1 e parte do capítulo 3, porque eu já tinha avançado nessa parte. O capítulo 4 eu estou estudando essa semana. Aí eu tô construindo aqui e falta eu escrever aqui. Eu acho que tem parte aqui
Tem uma parte aqui ainda que vai para eu finalizar. Só que hoje eu queria fazer o vídeo da introdução de Mateus. Eu vou colocar aí no canal para vocês, para vocês saberem o que eu escrevi nessa introdução. Depois eu falo sobre a figura e tal, sobre a imagem, aliás. Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi aqui, ó. Autor, apóstolo Mateus, que foi um ex-coletor de impostos, que ao encontrar Jesus, atendeu corretamente ao seu chamado, largando tudo por Cristo. Aí eu botei a referência, Mateus 9:9. A data mais apropriada para atribuir a escrita do Evangelho segundo Mateus é de entre 64 a 70 depois de Cristo. Eu botei a data mais apropriada porque há disputa sobre esse assunto, mas eu acredito que seja a mais apropriada levando em conta todas as questões. Contexto. Embora muitos judeus nos dias de Jesus estivessem cegos para a sua identidade, Mateus ancora a vida e a missão de Jesus nas promessas divinas do Antigo Testamento, usando mais de 70 citações ou alusões do Antigo Testamento. Ele demonstra que Jesus é o rei prometido que veio para cumprir a esperança de seu povo. Esse trecho aqui eu tirei da Bíblia Jesus Bible, que eu até falei com vocês que eu ia fazer isso. Eu achei muito importante e meio que resume, né, tudo, mas aí eu arrumei mais coisa para colocar. Mas eu gostei muito desse trecho aqui que veio da Bíblia Jesus Bible, que eu transferi para cá. Principal objetivo: apresentar Jesus como libertador, o rei messiânico que Deus havia prometido e a respeito de quem as escrituras do Antigo Testamento já haviam profetizado. Tem o objetivo de alcançar os judeus e de servir de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento como uma única escritura. Isso daqui é uma observação minha, esse de marrom aqui. Eu não sei se está parecendo marrom para vocês ou está parecendo dourado, mas é marrom. Deixa eu ligar o flash. É marrom. Ficou melhor, gente? Ficou, né? Eu estava aqui esse tempo todo lendo no escuro, gente. Pelo amor de Deus. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Não considerem a minha caligrafia. Eu tenho uma letra um pouco feia, tá? Mas é porque nem todo momento eu tô com a aparência, né? Vamos dizer, suficiente para estar diante da câmera. Então eu prefiro ler desse modo, porque o estudo já está pronto. Vamos lá, vamos continuar. Curiosidades. Eu botei em curiosidades porque é uma questão que para mim é importante, mas não é tão relevante falando sobre a mensagem principal do livro de Mateus. E eu tampei aqui tinha versículo-chave, porque esse tema curiosidade, ele avançou, ó, tá vendo? Ele avançou até o final, aqui, ó. Esse tema aqui, curiosidade. Aí eu botei o versículo para mim, chave para mim é esse daqui e esse daqui também. Tem mais, né? Só que aí eu destaquei esses dois apenas. Mas enfim, vamos continuar. Curiosidade. O livro de Mateus, apesar de ter sido... e se caso eu cometer algum erro de português, desconsiderem. O livro de Mateus, apesar de ter sido destinado principalmente aos judeus, foi escrito em grego koiné, pois era a língua que eles usavam na época. Mas usou um estilo, uma mentalidade semítica, seguindo a lógica e os estilos literários do hebraico e do aramaico. Também há uma disputa muito grande sobre isso. Os mais conservadores acreditam que ele escreveu em hebraico e aramaico, mas se entende também, muitos estudiosos, que ele escreveu em grego por causa de todas essas questões que eu apresentei aqui. Mateus escreveu em grego koiné, mas pensou em hebraico. Isso aqui é uma frase muito interessante. Mateus escreveu em grego, mas pensou em hebraico. E eu botei koiné aqui só para a gente saber de que grego que está sendo falado. A tradução patrística, a tradição patrística, citando Papias, tá vendo? Tiraram essa ideia do que Papias acreditava ou falava. Sustenta uma origem hebraica
explicando por que o Evangelho de Mateus é o mais judeu de todos. Porém, entende-se hoje que Papias havia se referido à forma ou ao estilo de organizar os ensinamentos e não necessariamente ao idioma hebraico em si. No caso, entende-se hoje que quando Papias falava, ele não estava falando exatamente da língua hebraica, mas sim do estilo, da forma de se expressar, da forma de, vamos dizer, construir as frases para alcançar o povo judeu. Como a gente conseguiu ver no capítulo 1 aqui, que toda a construção falando sobre a genealogia de Jesus, ele estava falando numa linguagem, construindo o texto de uma forma que os judeus entendessem que Cristo era o rei, o verdadeiro descendente de Davi, da linhagem de Davi, o rei por direito, e não só rei, né? O filho de Deus, né? Enfim, vamos continuar aqui. Aí eu escrevi aqui, eu vou virar assim para vocês conseguirem ler, talvez, né? Que minha letra é abençoada. Podemos pensar nisso como o grego, a língua da rua, e o hebraico, a língua do coração. Como no caso de Paulo, em Atos 22, versículo 2, que falava a língua usual, mas tinha em mente e o estilo da língua do coração. Se Mateus estivesse em hebraico, sua escrita seria... Se Mateus escrevesse em hebraico, sua escrita seria muito mais rígida. Deixa eu continuar aqui, depois eu volto em Paulo. Sua escrita seria muito mais rígida. E temos que levar em conta que ele escreveu tendo por espelho o Evangelho de Mateus, que também escreveu em grego. Porém, Mateus usou o grego que Marcos escreveu em grego. Porém, Mateus usou o grego semitizado, porque ele não escreveu, vamos dizer, no grego de forma crua. Ele usou o estilo hebraico, o estilo aramaico de se entender o texto e de certas peculiaridades que pertenciam apenas à forma de se expressar deles. Deixa eu virar aqui ver se vai. Semítico, que é usando o estilo de escrita hebraico e aramaico, porém em grego. Aí eu botei aqui, hermenêutica midrástica. O significado disso aqui é o entendimento da hermenêutica midrástica. Eu até escrevi aqui de novo, porque aqui ficou meio feiozinho, hermenêutica midrástica, tá vendo? Eu não sou especialista, mas estou estudando termos importantes para trazer de conhecimento para vocês, mas ao mesmo tempo estou aprendendo muito. Pesquisem sobre isso para vocês entenderem o que é isso daqui, para vocês compreenderem o porquê de acreditar que Mateus escreveu em grego, mas usou o estilo de linguagem hebraico/aramaico, né? Porque eles falavam em hebraico, mas na época de Daniel já começou-se a falar muito em aramaico, por causa da influência dos povos e tudo mais. Aí é importante entender como funciona isso daqui para vocês compreenderem por que eu vejo dessa forma. Mas não só eu não estou sozinha nessa, quem sou eu, né? Enfim, aí eu vejo dessa forma. E eu creio que Papias, quando ele falava sobre isso, que ele ele traz assim, né, uma visão tradicional. Eu creio que ele estava falando nesse sentido, que Mateus ele estava escrevendo em grego, mas usando um estilo de linguagem que só os judeus compreendiam, ou compreendiam com mais profundidade. E citando Paulo aqui, voltando a falar de Paulo, ele sempre fez isso. Ele falava no grego usual, na linguagem usual, mas ele fazia uso do estilo que só os judeus compreendiam, e por momentos ele citava palavras em hebraico, ele citava palavras em aramaico para que eles para chamar-lhes a atenção quando era necessário, e às vezes ele falava coisas em hebraico e aramaico, sim, só que ele vivia falando no idioma usual, que era o grego. E Paulo, ele veio aos gentios, mas inicialmente ele veio aos judeus.
Ele veio ao povo judeu, só que o povo judeu o rejeitou por todo o seu histórico, por tudo que aconteceu na jornada dele e de onde, assim, de como começou o seu ministério. E ele entendeu que aquilo ali era um direcionamento de Deus para jogar Paulo, para, vamos dizer, direcionar Paulo para falar aos gentios, falar a povos que ainda não tinham sido alcançados pelo evangelho e pela misericórdia de Deus. Mas ele falava aos judeus, pelo menos de forma inicial. E em muitos momentos ele teve que voltar aos judeus por várias questões, né? Enfim, aí aqui eu fiz essa imagem, essa ilustração. O meu filho me ajudou, meu filho mais novo me ajudou, me deu ideia. E o versículo que eu quis destacar foi o finalzinho do versículo 21 de Mateus 1, que fala assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu gostei muito desse versículo. Para mim, isso daqui é muito importante, resume a mensagem de Cristo, né? Cristo, ele veio nos salvar, né? Dos nossos pecados, e ele nos tem por seu povo, né? Mesmo que nós não somos o povo, vamos dizer, original de Israel, nós somos o povo original no coração de Jesus Cristo, né? E isso que é o mais importante, né? E aqui é o outro versículo que tem conexão com a imagem que eu fiz. Ó, este é Jesus, o rei dos judeus. Muito curioso que quando os soldados escreveram essa placa e pregaram na cruz, eles estavam querendo debochar de Cristo, né? Ou debochar do povo judeu. Mas eles, sem querer, estavam dando nome a quem era de direito. E Jesus é o rei dos judeus, né? Aí isso está em Mateus 27, versículo 37. E eu fiz a cruz, né, e tal. E o local que Jesus foi crucificado, o monte que Jesus foi crucificado, não sei se podemos chamar de monte ou de morro, se chama Gólgota em aramaico ou Calvário em latim, que significa lugar da caveira. Eu achei isso aqui interessante. Aí eu deixei escrito aqui porque eu achei o local. Eu achei interessante essa informação, né? Não é algo super relevante, mas eu achei interessante. E toda essa introdução aqui é só para demonstrar para vocês como eu estou lendo, considerando o livro de Mateus. Não é algo que me impede de enxergar a verdade do Evangelho ou a mensagem principal do texto, mas algo que me ajuda a ver questões, detalhes que poderia passar desapercebido se eu não estudasse sobre vamos dizer, a introdução do livro de Mateus, sobre essas questões mais técnicas ou, vamos dizer, de certo modo, históricas, exegéticas e por aí vai. Isso aqui é contextuais também, podemos usar essa palavra, e isso é importante para mim. E no próximo vídeo eu vou estar lendo com vocês o que eu já escrevi no capítulo 2 e depois o que eu já escrevi no capítulo 3, o 4 e aí por aí vai. Eu vou separar um vídeo, eu já estou preparando um vídeo mostrando como eu estou usando as minhas bíblias de estudo, só algumas delas, porque eu estou vendo assim que são mais relevantes aos meus estudos e ao mesmo tempo mais com que condizem com a visão que eu estou aprendendo a ter da Bíblia. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu estou organizando isso e eu vou separar um tempo nesse vídeo para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Como organizar os estudos e tal. Fica de dica, mas fica também para vocês conhecerem um pouco de como eu faço os meus estudos, né? E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma observação, coloquem aí nos comentários, deixa nos comentários escrito o que vocês acham, alguma dica que vocês têm, alguma observação. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, acompanhe a playlist, que eu estou colocando todos os vídeos focados nos evangelhos, mas eu também estou fazendo estudos em outras partes da Bíblia, usando as minhas outras Bíblias, né? As minhas tantas outras, mas essas aqui são as mais de anotação, menos essa daqui não é de anotação, mas essa daqui é a minha queridinha que é a mais nova aquisição, então ela tá meio que dormindo e acordando comigo. Eu tô usando ela igual que fosse um celular. Aonde eu vou, eu leio ela. Parece até que
Tipo assim, sabe? Essas pessoas que não saem do telefone, eu não saio das Bíblias. E eu tô usando essas aqui, ó, principalmente. Ó, essa daqui que eu leio a Bíblia é para leitura. Essa daqui eu faço as anotações e estudos. E essa daqui eu também estou fazendo algumas anotações, mas mais pro lado do devocional. E eu estou estudando também porque ela tem uma visão de teologia bíblica. Essa Bíblia aqui também, só que ela é mais voltada no devocional. E ela foca em Jesus. O nome já diz, né? Jesus Bible. Ela foca no tema principal da Bíblia, que é Jesus Cristo. E ela tem esse olhar mais devocional e tal. E eu tô gostando muito de utilizar ela por isso também. E essa daqui também é teologia bíblica. Enfim, eu falo sobre isso em outro vídeo, senão eu vou ficar me alongando aqui e esse não é o objetivo de hoje. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Acompanhem os vídeos do canal. Que Deus nos abençoe.